Raimundo Mendes Neto é natural de Tuntum, Maranhão. Casado há 35 anos com Vilma, pai de 4 filhos. Como membro da Igreja Batista Renascença, foi enviado ao seminário para a formação ao Ministério da Palavra. Incentivado pela irmã Philly Jane, norte-americana, que viu nele um ganhador de almas. Estudou por 4 anos no Seminário Teológico Batista de Teresina, onde passou a ser professor mais tarde. No segundo ano que estava estudando no seminário, foi convidado pelo seu professor e mentor espiritual, pastor Gary, a quem tem muita gratidão, a assumir a congregação no bairro Planalto, em Inga. Logo depois de 9 meses, assumiu a congregação no bairro Pedra Mole, sendo as duas filhas da Igreja Batista da Esperança, igreja que o consagrou ao ministério pastoral. Seus grandes mentores foram o pastor Gary e pastor Bennett, que foram essenciais no início do seu ministério. Passando por algumas igrejas, exercendo com eficácia a liderança e deixando uma história de amor e cuidado por onde passou. Algumas dessas igrejas foram Planalto em Inga, Pedra Mole, Cidade de Amarante, chegando à Igreja Batista Morada Nova, onde permaneceu por 15 anos. Foi convidado há 6 anos para assumir como secretário executivo da Associação Centro-Norte da Convenção Batista Piauiense. Nessa função, pastor Mendes tem auxiliado muitas igrejas como pastor interino. O ministério do pastor Mendes tem sido marcado por evangelismo e campanhas missionárias, sendo assim um verdadeiro ganhador de almas. Além de toda a dedicação ao ministério que Deus lhe confiou, pastor Mendes gosta de uma vida simples no campo, acompanhada de uma boa pescaria e um bom futebol. O trabalho do pastor Mendes ao longo de seus 25 anos de ministério tem sido abençoado e sustentado pelo próprio Deus que o chamou. Que Deus continue abençoando esse ministério dado por Deus, em prol da Igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, as ovelhas do Senhor. Nossa gratidão, pastor Mendes. Essa é uma homenagem da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Morada do Sol. Feliz Dia do Pastor. Existem várias profissões. Algumas são mais criativas, arriscadas. Tem aquelas pouco rentáveis, enquanto outras são bem diferentes. Em João 10:11, Jesus afirmou: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Quando examinamos o ministério de Jesus, vemos um trabalho pastoral, integral e dedicado, onde a base era o amor e o serviço. E esse é o maior e melhor modelo de pastoreio. Por essa razão, ser pastor é muito mais que exercer uma função, é doar amor e cuidado a diferentes pessoas. O pastor é aquele que dá conselhos, anima, orienta, adverte e ensina. É dever de todo cristão conduzir pessoas ao caminho da salvação. E esta também é uma tarefa do pastor. Querido pastor, saiba que admiramos o seu trabalho. Por isso, desejamos que o maior de todos os pastores, Jesus Cristo, continue o capacitando para esta grande obra. Feliz Dia do Pastor. Que Deus o abençoe grandemente. Fique com o nosso carinho e as nossas orações. Boa noite, amados. Mais uma vez juntos, para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, nossa EBD de adultos. Agradeço ao Senhor porque Ele é grande, Ele nos permite estarmos juntos, mesmo longe, nesse tempo de pandemia, podemos aquecer os nossos corações aí com
a palavra do Senhor, né? Vamos lá, primeiramente. Santo Deus, obrigado, Pai, porque Tu nos permite, Deus, estar, Deus, ao Teu lado, Pai, e estarmos também juntos, Pai, mesmo na distância, Pai, com as nossas vidas unidas, Deus, por Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo, Deus, que Tu estás nos entregando agora nessa hora, Pai, que nós possamos, Deus, aproveitá-lo, Deus, que nós possamos, Deus, ter um tempo agradável contigo aqui, Pai. Deus, e que esse tempo, Deus, seja um tempo eficaz, Deus, para abrir os nossos corações, Pai, para que nós possamos entender, Deus, aquilo que é a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, por tudo que Tu tens feito na vida do Teu povo, Pai, por toda a segurança, Deus, pelo cuidado, Deus, que tem tido, Pai, com, Deus, os Teus filhinhos, Senhor, aqui da Igreja de Pansol. Te agradeço por todas as vidas que Tu também tens guardado, Pai. Te pedimos, Deus, pela vida daquelas pessoas que estão doentes, Deus, pelos familiares que perderam ali entes queridos, Pai, que Tu possa estar consolando os corações, Pai. Que Tu és aquele que traz, Deus, a alegria, Deus, ao coração, Deus. Te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Te peço que Tu me uses, Deus, para o louvor do Teu santo nome. Amém. Amém, amados. Dando uma olhadinha aqui, né, percebendo que está gravando mesmo, né, porque outro dia eu fiz isso, e aí passei um tempo aqui falando, e depois eu percebi que não estava gravando, né. Mas, pois bem, meus amados, hoje nós vamos trabalhar um texto bem legal, um texto curto, né, as nossas devocionais, eu creio que elas têm que ser eficazes, né, e Deus tem trazido alguns textos bem diretos aqui para nós na nossa casa, né, para estudar com as crianças. Inclusive, eu vou mostrar a vocês aqui de onde Deus me trouxe, né? Então, a gente estudando, né, com o Daniel e com o Miguel, ele nos trouxe esse texto. Acho que vai sair meio invertido para vocês aí, né? Mas é Lucas 18, de 15 a 17. É uma parábola muito conhecida, né? Parábola que trata aí exatamente de Jesus abençoando os pequeninos. É disso que nós vamos falar hoje, né? Lucas é interessante porque o capítulo 18 de Lucas, ele traz uma sequência, né, de parábolas e uma sequência de situações, né, que o Senhor coloca, sempre buscando, né, ensinar alguma coisa, né, aquelas pessoas que estavam ali e aos discípulos que o acompanhavam, né. A gente vai ver, então, que esse texto está repleto, né, de parábolas. Então, vamos estudar hoje um texto que é curto, como eu já havia falado, mas com muito significado, né? Muito significado, né? E aí a grande pergunta, né, que fica no início, né, desse nosso estudo é: qual deve ser a nossa condição diante de Deus, né? Como nós devemos nos posicionar diante de Deus? Como Deus gostaria de nos ver, né? Como Ele espera o nosso comportamento, né? E eu não estou falando nem aqui só do nosso comportamento com o outro, com o próximo, né? Existe uma parábola também onde Jesus questiona, né, sobre o próximo, né? Na realidade não é uma parábola, né? É um mestre da lei que vai lá e confronta Jesus nesse sentido, né? Não é nem uma parábola, é uma situação mesmo que ele colocou lá de uma pessoa que veio falar com ele, né? Um dos mestres da lei. Mas aqui eu estou falando exatamente do comportamento individual, né? Da relação individual sua, né, com o Senhor. Como Ele espera, né, que você seja, como Ele espera que nós sejamos, cada um de nós, diante dEle. Então, nosso texto base, como eu já havia falado, é Lucas 18, de 15 a 17, né? Mas antes a gente vai visitar um textozinho que é um pouquinho antes, tá, pessoal? Que é Lucas 9, 14. A gente vai ler aqui rapidamente, é um texto também bem curto, mas traz informações bem bacanas e dá uma prévia, né, daquilo que ele vai falar exatamente, né? Na realidade, esse texto anterior, ele tem tudo a ver com a sequência. Ele vai até o 14, mas ele tem tudo a ver com a sequência do 15 até o 17, porque ele faz um paralelo bem interessante sobre o que nós somos, muitas vezes, e aquilo que Deus espera que nós sejamos. Amém? Então, vamos lá. Lucas 18, de 9 a 14. E fala assim: é a parábola do fariseu e do publicano. Então, é uma parábola conhecida, todos sabem, né, o que eu vou falar aqui. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Então, vejamos bem, aqui no 9, né, já o autor, que Lucas já coloca, né, que foi para algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça, né, e menosprezavam os outros. Né? Então, aqui já é uma relação interpessoal, né? Deus mostrando como os homens se
comportavam entre si, né? Mas na realidade aqui é uma parábola onde ele traz, né, um fariseu, né? Quer dizer, uma pessoa, e ele falava ali também para os doutores das leis, né? Então, muitas vezes, como o doutor da lei se comportava, como um fariseu, né, se comportava diante do Senhor, né? A forma como você se coloca diante de Deus é muito importante. E aqui ele diz, né? 2 homens subiram ao templo para lá. Um era fariseu e o outro era publicano, parábola conhecida. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, nem mesmo como este cobrador de impostos, né? O cara vai lá orar e ele está mais preocupado em dele mesmo, né? Do que falar a Deus, né? Do que falar ao Senhor. E isso é uma coisa muito estranha, né? Eu posso dizer que é algo estranho, né? Agora, seguindo, ele diz ainda: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, ou seja, eu sou um cara perfeito, eu estou dentro, seguindo ipsiliter aquilo que a lei manda, né? Entretanto, o publicano ficou à distância, sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, né? Confessava: ó Deus, ser benevolente para comigo, pois sou pecador. E segue Jesus dizendo: eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado, né? Aqui Jesus ele acaba dando, né? Ele enfatiza, né? Um dos pilares importantes aí das doutrinas da fé cristã, que é a justificação. Ninguém é capaz de se auto-justificar, somente Deus é capaz de nos justificar, né, diante dele mesmo, à medida que nós nos colocamos e entregamos o nosso coração e batemos no peito e falamos e confessamos os nossos pecados a ele, como esse publicano colocou, né? Então, aqui uma relação interpessoal bem interessante de como era o comportamento do povo da época, dos doutores das leis, daqueles homens que conheciam, daqueles homens que eram também judeus, e de muitos judeus que estavam ali, né? Mas isso é muito diferente, né, daquilo que nós vemos hoje. Então, a pergunta que eu fiz logo ao começo foi, né, como Deus gostaria de nos ver, né? Como ele gostaria de nos ver, mas como nós nos colocamos diante dele. Na realidade, temos um paralelo aqui: Deus gostaria de nos ver como esse publicano, né? Nos colocando diante dele com humildade, né? Nos colocando na situação que nós estamos e que somos pecadores, né? E que necessitamos da graça de Deus. E não nos colocarmos como a situação desse fariseu, né? Porque nada que eu fizer aqui, nenhuma boa ação, nem tudo que eu puder fazer, né, vai me ser capaz de comprar a minha salvação, de me justificar diante de Deus, se eu ainda assim me considerar uma pessoa como esse homem estava falando, né, simplesmente falando de mim mesmo, né, reconhecendo em mim valores importantes, né, características importantes, e o conjunto dessas características, em tese, é o que ele estava dizendo, me fazem, eu me garantem que eu vou ter todas as ferramentas necessárias para adentrar o reino dos céus. Não é isso? Então, quando a gente continua esse texto, então que a gente segue agora para o capítulo 18, né, mas ainda agora no versículo 15 e 17, nós temos aqui alguns pontos a estudar, né? O primeiro deles é a intransigência dos discípulos, né? A falta de conhecimento sobre o caráter de Cristo, né? Que hoje é revelado para nós nas Escrituras, né? Existe uma vantagem aqui em nós, né? Na realidade, nós temos as ferramentas, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e esses homens escreveram, colocaram aqui na Bíblia situações que nos fazem compreender o caráter, né, de Cristo, quem é Cristo e como ele espera que nós façamos, né? Exatamente como ele fez. Ele, mesmo sendo homem e Deus, ele se colocou na posição de lavar os pés dos discípulos, de se doar a si mesmo, né, em favor de todo o povo, de toda a nação daquela época, e estendeu essa graça a nós, né?
filhos aí também por adoção. Então, quando a gente vê aqui o capítulo, versículo 15, diz assim: o povo trazia-lhes também crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que haviam trazido, né? Então, aqui uma intransigência, né? Estou andando com Cristo, que essas pessoas simplesmente acham que podem incomodar o mestre dessa forma, né? Uma intransigência, uma falta de conhecimento de qual era o caráter de Cristo, né? E daquilo que Cristo de fato era, né? E de como ele queria, né? Tratar cada pessoa. Ele deu várias lições ali. Primeiro, a forma de como se deve tratar alguém, né? Independente da condição que você estiver. E ali, essa parábola, ela está em um contexto aqui que serve exatamente para isso, né? Já que Cristo ele revela aqui o seu caráter na Bíblia. Ele revela através das Escrituras o seu caráter e nós temos uma vantagem por conta disso. Cristo também ele alerta, né, para uma condição necessária, né, a herdar o reino dos céus. Ele não está colocando aqui que isso é uma opção. Ele coloca isso como uma condição. Então ele diz assim: Jesus, porém, chamando as crianças, no 16, para junto de si, ordenou: deixe vir a minhas pequenos, e não os impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Que coisa maravilhosa, porque enquanto os discípulos entendiam, né, que essas crianças não poderiam chegar perto de Jesus, afinal ele era Jesus, e Jesus dizia: não, eu sou Jesus, eu quero que essas crianças estejam comigo. E não somente isso, né? Ele diz assim: não os impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Então ele coloca aqui uma condição, né? Uma condição de ser semelhante a uma criança, uma condição de ser semelhante a uma criança, porque se o reino de Deus pertence a quem é semelhante a essas crianças, existe uma condição para ganhar o reino dos céus, né? E ele coloca aqui: isso não é uma opção, uma condição, isso não é uma opção, desculpem, isso é uma condição, né? Segue 17 e diz: eu vos asseguro com toda a certeza. Então ele não está dizendo assim, talvez, ele está dizendo sim, com toda a certeza, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Que coisa maravilhosa e fantástica, né? Nós temos aqui Deus em Cristo, mostrando a condição necessária para que nós possamos ir ao reino dos céus. Então, nada que nós possamos fazer por nossos próprios braços pode nos levar ao reino dos céus, se isso não passar pela condição de que nós devemos nos colocar diante de Deus como crianças, né? E aí, pessoal, com base nisso, existe algo que eu queria tratar com vocês, que é a relação de filho e de pai. Eu vou contar uma ilustração a vocês. Eu gosto muito dessa ilustração, e falei essa ilustração hoje, inclusive, aqui para o Daniel e para o Miguel, e é uma ilustração que é bem interessante, que é um homem, né, que está dentro de um avião, e ao lado dele senta uma criança. E essa criança lá, ela está tranquila, brincando com seus brinquedos ali, sentadinha nas primeiras cadeiras, né? Talvez esse cara tenha comprado aqueles espaços, né, maiores, né, para as pernas. Estava ali logo nos primeiros fileiros ali, talvez até a primeira fileira, né? E aquela criança sentada ao lado dele, e de repente começou uma forte turbulência nesse avião. E esse homem, ele tinha muito medo de viajar de avião, tinha muito medo de morrer, né, num acidente de avião, e ficou muito nervoso e agoniado, e olhava aquela criança tranquila. E passava a turbulência. E aí depois a turbulência vinha novamente, mais forte, né, e durando mais tempo. E aquela criança continuava tranquila, brincando, sossegada. Isso aconteceu algumas vezes, até que ele ficou muito intrigado e perguntou para aquela criança: vem aqui, você não tem medo não dessa turbulência? Não tem medo desse avião cair? E a criança dizia: não, mas esse avião não vai cair. E ele: não, mas toda hora tem uma turbulência, você não fica com medo. Ele disse: não, mas esse avião não vai cair. Eu tenho certeza de que esse avião não vai cair. Ele ficou muito curioso, né? Passado aquele tempo de turbulência, ele perguntou para o menino: vem cá, por que você tem tanta certeza de que esse avião não vai cair? E ele dizia: porque quem está dirigindo esse avião é meu pai, né? Quem está pilotando esse avião é meu pai. Então isso é muito interessante.
Porque quando Cristo, eu me emociono sempre quando eu falo disso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você ser pai e ter a plena confiança dos seus filhos em você, né? E, ao mesmo tempo, é triste, entristece o coração de Deus quando Ele olha para nós e Ele vê que nós não nos comportamos dessa forma, dessa criança, dessa ilustração. Nós não depositamos, muitas vezes, a nossa confiança plena e total nele, como Ele espera que nós façamos, né? Então, o que a gente tem aqui, uma relação de filho e pai. Qual é a relação de filho e pai? A relação de filho e pai, o pai é herói. Existe uma fase na vida em que o filho ele olha para o pai e ele diz, talvez essa criança estivesse exatamente nesse período, esse ponto certo para ensinar uma lição a esse homem dentro desse avião. E ele disse, esse avião não vai cair porque é meu pai que está pilotando. E é uma relação de pai-herói, uma relação de pai onde existe uma confiança total, plena. Não resta dúvida, não resta aresta para parar. Existe uma confiança total e plena. Um outro ponto é a tranquilidade na relação, né? Ou seja, eu sei em quem eu estou confiando. Eu tenho certeza de que eu vou ser suprido em todas as minhas necessidades. O Daniel e o Miguel, eles acordam de manhã, eles não acordam preocupados se vai ter comida. Eles não estão preocupados se eles vão se deitar. Eles sabem que vão ter uma cama, sabem que vai ter um bom cobertor, vai ter um ar-condicionado. Eles não sabem de onde é que vem isso, eles só sabem que vai ter. Eles sabem que tem um café da manhã. O Daniel acorda, mãe, cadê meu cuscuz? Cadê meu beiju? Né? O Miguel já está na mesma linha dele. Então, assim, existe uma confiança total, uma confiança plena, uma tranquilidade de relação e a certeza de que tudo será suprido. Não existe o andar pelas próprias forças, o andar pelos próprios braços. O Daniel não acorda de manhã, ele não vai sair direto para a cozinha para fazer a comida dele, ele não dorme pensando no que vai ter amanhã, será que vai ter, como é que eu vou fazer, tem que sair para comprar pão, para fazer meu café, não acorda assim. Aqui Deus nos mostra a relação de pai e filho, a relação de uma criança com o seu pai. E quando ele diz, aquele que não se fizer como um desses pequeninos não entrará no reino dos céus, ou não herdará, não poderá. Ele diz com certeza, né? Com certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Ou seja, aquele que não entender que Deus é o Pai, que Ele é aquele em que nós devemos ter total confiança, ter tranquilidade, ter certeza de todas as nossas ansiedades supridas e depositadas nele, nós não temos como adentrar esse reino, porque nós vamos ser estranhos nesse reino. Então, quando ele diz, aquele que não se fizer como uma criança, ele está dizendo, seja como uma criança daquele avião, seja como uma criança que deposita toda a sua confiança no Senhor. Ele diz, aquele que não colocar toda a sua confiança em Cristo Jesus, não entrará no reino do céu. Viu como essa parábola se relaciona bem com a parábola anterior, do 4 ao 9, que fala do fariseu publicano, enquanto o publicano, ele pedia que Deus o perdoasse, ele se colocava, se derramava, se humilhava diante de Deus, o fariseu, ele se exaltava. Não há como você entrar no reino dos céus numa condição como essa, de autojustificação, quando você se coloca diante de Deus, você diz, eu quero ser totalmente entregue, eu quero me entregar totalmente a Ti, Senhor. Eu deposito a minha confiança plena, total, todas as minhas ansiedades, todos os meus desejos em Ti. Aí sim nós começamos a ter um caminhar para essa direção, né, do céu, para essa direção do reino de Deus como uma criança, né? Esse texto é tão importante que ele está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas, né?
sempre citando o mesmo versículo, sempre da mesma forma, num um pouco mais resumidinho, no outro, mas todos eles preservam esse texto, onde Cristo fala com toda certeza: aquele que não receber o reino dos céus como uma dessas crianças jamais poderá entrar nele. E de fato é verdade, aquele que não tiver plena e total confiança no Senhor não tem como entrar, porque não passou a sua vida confiando em outras coisas. Isso. Quando a gente vai até 1 Pedro, né, 2:2, vamos ver o que diz lá, rapidamente, texto muito curto, né? Diz assim: portanto, livramos-nos de toda malignidade, de todo engano, de toda hipocrisia e inveja e toda espécie de maledicência. Olha que coisa interessante. Pedro inicia, 1 Pedro 2:1, né, inicialmente, fala isso. E é bem bacana porque quando a gente confronta a realidade de uma criança, a essas características elas não se encaixam na criança. Elas se encaixam num indivíduo adulto, um indivíduo que acha que tem todo o poder nos seus braços e que é como aquele fariseu, cheio de arrogância, cheio de engano, cheio de hipocrisia, cheio de maledicência. Essas pessoas que têm todas essas características, elas não podem entrar, não podem adentrar o reino dos céus. E aí ele diz no 2: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de cresceres por intermédio desse alimento para a salvação. Que coisa fantástica, né? Quando nós nos colocamos na situação de uma criança, nós vamos ali ter essa necessidade, né? Necessidade de uma criança que tem necessidade de se alimentar, né? Eu tenho essa necessidade, porém eu entendo, né? Eu encontro em Cristo, com uma criança recém-nascida, né, todo o alimento necessário que vai me levar diretamente para a salvação. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos guarde nesse tempo de dificuldade e que nos sustente, né? E que nós possamos entender, né, com essa palavra, que nós devemos ser como aquela criança do avião, né? Colocarmos as nossas confianças, a nossa confiança no Senhor, plenamente nele, para que assim, né, ele possa nos nutrir, né, como uma mãe nutre o seu filho. E o nutriente ele compara ali ao leite, e o leite é o nutriente mais completo que existe, é o alimento mais completo que existe. Uma criança nos primeiros meses de vida, ela não precisa beber nem água, né? Já é comprovado, é estudado, já sabe que não precisa beber nem água. Ela está nutrida só com o leite. Então, a comparação com o leite ela é muito eficaz, muito interessante, porque o que Deus nos entrega quando nós nos colocamos diante dele como uma criança, ele nos entrega o leite espiritual, né? Ele nos dá tudo aquilo que vai nos suprir completamente, pessoal, completamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos dê um domingo, né, maravilhoso, né, uma semana que vem maravilhosa em sua presença. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.